Eu gosto muito da metáfora sobre a vida do cristão, sobre o comportamento do cristão, que diz que cada um de nós que somos crentes no Senhor Jesus devemos ser construtores de pontes. Isso é, devemos unir aquilo que está separado. Devemos ser construtores de pontes e demolidores de muros. Demolir muros de separações. Quais são esses muros? Esses muros podem ser as raças, esses muros podem ser as religiões, podem ser as condições intelectuais diferentes que separam pessoas. Esses muros também podem ser a condição financeira, a separação entre ricos e pobres, entre pobres e miseráveis, ou separações de condição social, classes sociais. Mais ainda, condição de gênero, separações por conta do gênero. Nós devemos ser construtores de pontes, devemos unir as pessoas, unir cada um dos seres humanos uns com os outros. Qual que era a atitude de Jesus frente a esses muros, frente a essas divisões de classe, frente a essas divisões sociais? Veja o texto da nossa lição. Jesus procurou construir pontes com pessoas de outras culturas, a fim de salvá-las do cativeiro associado a essas culturas. De igual forma, somos chamados a fazer amigos, a ministrar a pessoas de outras culturas. A morte de Cristo foi por todos, não importando a etnia, nacionalidade, riqueza ou origem. Veja, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, para qualquer que crer, sem divisões. Essa é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. O Senhor Jesus é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. Isso está em 1 João, capítulo 2, verso 2. Mas agora, irmãos, essa missão, a missão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus cumpriu a missão, mas nós agora somos missionários. Como diz o título da lição do nosso trimestre, o tema, Missão de Deus, minha missão. Veja o chamado, ainda no texto da nossa lição. Quando o Senhor nos manda fazer o bem a outros fora de nosso lar, Ele não pretende com isso que as nossas afeições pelo lar sejam diminuídas e que amemos menos nossos familiares ou nosso país, porque Ele deseja que ampliemos a nossa solidariedade. Não devemos, porém, confinar nossa afeição e compaixão dentro de quatro paredes, enclausurando assim as bênçãos que Deus nos tem dado, de maneira que outros não sejam beneficiados conosco em desfrutá-las. Quatro paredes, irmãos. Quatro paredes que podem reter as bênçãos de Deus. Quatro paredes do lar. Quatro paredes da igreja. Quatro paredes do seu círculo social, do seu clube. Não, irmãos, não é assim. Nós não podemos reter as bênçãos de Deus. Nós devemos sair dessas quatro paredes para que outros sejam beneficiados com as bênçãos de Deus, para que outros possam desfrutar das bênçãos de Deus. Jesus nos chamou para ser uma bênção aos que estão fora da nossa zona de conforto, por razões culturais ou sociais. Essa obra é inegociável. Veja dois textos que a nossa lição apresenta. Marcos 11, 17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Casa de oração para todas as nações. É essa a casa de oração, é essa a igreja de Deus, é esse o corpo de Cristo, como estudamos no trimestre passado. Para todos os povos. Atos capítulo 1, verso 8. Como é possível isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É o poder de Deus, irmãos, que faz com que nós possamos ser missionários transculturais, missionários a outras culturas, a outros grupos sociais, a outros grupos econômicos, a outras faixas etárias, as diversas faixas etárias, aos gêneros,
é o Senhor Jesus que nos dá poder para sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Sabe, irmãos, a missão para com os de fora, para com os pequeninos, toda vez que fizerdes a esses meus pequeninos, a mim o fizestes. Esses pequeninos são os excluídos, os estrangeiros, os vulneráveis, as minorias, os órfãos, as viúvas, todos aqueles que necessitam de alguma ajuda. Veja ainda outro texto da nossa lição e vamos concluir com ele. Homens e mulheres não estão cumprindo os desígnios de Deus quando expressam afeição apenas pelos membros da sua família, do seu círculo familiar, ao passo que excluem do seu amor aqueles a quem poderiam confortar e abençoar ao aliviar as suas necessidades. Quando estamos limitados ao nosso grupo social, quando estamos limitados à nossa família, à nossa igreja, nós não estamos cumprindo os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus é que nós sejamos luz, e luz não fica presa, irmãos. Luz se propaga. É assim que deve ser a nossa assistência social. Eu fico impressionado, irmãos, quando vejo na Bíblia como ela trata com tanta veemência a justiça social e a assistência social. Isso é óbvio, irmãos. O Senhor Deus não pode se conformar com as injustiças sociais, com as diferenças sociais, com as grandes diferenças econômicas, com as diferenças em geral. Milhares de pessoas muito bem de vida e milhões abaixo da linha da pobreza. Que nós possamos ser agentes para favorecer os necessitados, para cuidar dos necessitados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa semana, quando vimos a nossa responsabilidade para ajudar os necessitados. Como vimos que a motivação para ajudar os necessitados deve ser o amor a Deus e o amor ao próximo. E queremos que o Senhor nos ajude para que possamos transformar esse amor em ações concretas de ajuda a exilados, de ajuda a estrangeiros, a peregrinos, aqueles que ainda estão desajustados no grupo social por conta de exclusões, por conta de diferenças econômicas, diferenças intelectuais, diferenças religiosas, de sexo. Senhor, permita que nós participemos desse trabalho e nos dê motivação, nos dê empenho, nos dê alegria de participarmos deste trabalho, que é a missão de Deus e que é a nossa missão. Portanto, nos ajuda segundo a tua vontade, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos amanhã estar conosco, estar com as nossas classes, reunidos nas igrejas. Que Deus abençoe a todos, com as suas famílias, com os seus irmãos da igreja e com os excluídos. Quem sabe, irmãos, amanhã vamos encontrar algum excluído na igreja para ajudá-lo, para nos identificarmos com ele, para propiciar conforto para as suas necessidades. Deus abençoe a todos nós. Tenham todos um feliz sábado, o dia da alegria.